Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, em semana de quaresma, resolvi fazer o que? Contar umas histórias que o meu público mandou pra mim. Um dos meus fãs mandaram pra mim. Um abraço a vocês que mandaram essas histórias. Eu peguei essas histórias e tipo, absorvi e pensei, pô, por que eu não posso contar no meu canal? É semana de quaresma, tá acontecendo essas coisas, relatos sobrenaturais, porque a quaresma é um assunto muito complicado e delicado, porque é o seguinte, é a época que acontece tudo, é a época de quaresma, onde acontece tudo que você é inimaginável, você pode pensar, acontece, entre questão de lobisomem, aparições de madrugada, caipora, curupira, tudo é relacionado na quaresma, que é uma semana que as almas parece que vagam muito mais do que o normal. Bom, e hoje, trazendo um quadro diferente, né, pro meu canal, um quadro diferente, eu vou contar relatos dos meus inscritos. Isso, relatos dos meus inscritos. Eles mandaram pra mim histórias e ficava mandando, mas eu nunca pensei em puxar esse quadro pro meu canal, que seria contando relatos dos meus inscritos, que eles passaram, vivenciaram, inclusivemente na quaresma. Isso, eles presenciaram tudo isso. Tem muita história, eu vou contar todas e vou adiantando logo o meu agradecimento a todos vocês que estão me acompanhando, me apoiando no meu canal. Inclusivemente já somos quase 250 inscritos aí, por aí nessa base, 240. Eu agradeço muito, gente, muito. E também tem um clipe do canal lá, gente. Se vocês não viram o início, o clipe oficial do canal, uma música lá que eu acabei fazendo lá e editando o clipe. Se vocês quiserem ir lá assistir, acompanhar, podem ir lá, gente. Apoie lá, deixe seu like, vejam como ficou. Que foi especial 200 inscritos que eu lancei esse clipe. E mais à frente eu posso lançar um melhor. Quando bater os 500 inscritos eu posso soltar outro clipe, uma nova música, tudo. E gente, vamos lá. Agradeço a todos vocês. Vou deixar aqui, bem aqui, vai aparecer alguma coisa aqui do meu lado, que é o botão de se inscrever, gente. Bem aqui o botão de se inscrever, ativar o sininho e vai lá, gente. Dê um apoio moral lá, gente, que eu preciso muito de vocês. Eu agora tô numa fase de mudança, literalmente, de tudo. Mudança, literalmente uma mudança geral. Não prometo nada, porque eu faço vídeo e mesmo assim eu não tenho muito tempo para lançar eles toda hora, repetidamente. Mas eu vou marcar ainda a semana certinha para eu soltar os vídeos, mas bora lá. Tô aqui com o celular, meus inscritos mandaram para mim as histórias. Eu vou ver aqui as histórias. Foram 3 histórias que eles me passaram, 3. Eu vou contar o resumo primeiro, depois eu vou contar a história original que a pessoa me mandou. Aqui foi a primeira história, foi um grupo de gente, de 3 pessoas. O meu fã que mandou essa história e mais 2 amigos dele. Foi época de quaresma, eu puxei só o assunto de quaresma, foi relacionado a essa época. Foi o seguinte, eles foram acampar nessa época, e nessa época que eles foram acampar, o que aconteceu? Eles foram para uma localidade muito longe da cidade, acho que estava sem sinal, não sei o que foi, e eles parece que escutavam vozes, e dessa aí eles estavam curiosos para saber o que era e acabou encontrando
uma coisa surreal que eu sempre nunca testemunhei, mas eu sempre tive a curiosidade de pelo menos ver de longe captar alguma imagem. Eu vou contar a história original para vocês ficarem sabendo o que é isso. É muito cabuloso, literalmente é muito, dá muito medo, até eu falando dá muito medo. Bom, o primeiro inscrito é Felipe Moraes. Obrigado aí, Felipe Moraes, que você acabou proporcionando para mim essa história. Eu agradeço a você. Ele é lá da cidade da terra de Minas, eu acho que é Minas Gerais, não sei. Bom, ele passou para mim essa história e eu vou relatar aqui agora para mim. Oi, Matheus. Oi, Matheus. Nunca contei isso para ninguém, mas depois que comecei a assistir o seu canal, senti que precisava dividir isso com alguém que entende essas paradas. O que aconteceu comigo foi real e até hoje eu acordo suando frio só de lembrar. Isso foi em 2022, durante a quaresma. Eu e dois amigos fomos acampar numa parte isolada de uma floresta, aqui no interior de Minas. A gente queria um lugar tranquilo, sem sinal. Estranho, gente, já tô escutando voz já. Bom, vamos lá. Uma parte isolada da floresta aqui no interior de Minas. A gente queria um lugar tranquilo, sem sinal de celular, só pra dar uma desligada do mundo. Os caras já foi tipo, sem sinal num lugar desconhecido. Nossa, eu não sei se é desconhecido, se ele conhecia ou não conhecia, mas é muito perigoso fazer isso. Nem eu corro risco disso. De noite, né? A primeira noite foi de boa, mas na segunda, cara, começou a acontecer um negócio estranho. Por volta de umas 2 da manhã, ouvi uns sussurros vindo do mato, achei que tava ficando doido. Mas aí os sussurros começaram a formar palavras, só de um idioma que eu nunca ouvi. Parecia uma reza, mais pesada, sabe? Era como se as palavras tivessem peso, como se o som delas incomodassem o corpo. Aí, gente, só de pensar, eu tô pensando, imaginando como seria a cena de eu ver isso, gente. Eu nem sei o que eu faria na hora. Chamei meus amigos e um deles também ouviu. A gente pegou as lanternas e resolveu seguir os sons, achando que podia ser alguém precisando de ajuda. Claro, no meio do matagal, de noite. Andamos uns 10 minutos no mato adentro. E aí vimos uma luz vermelha fraca piscando entre as árvores. Quando a gente chegou mais perto, cara, eu juro por Deus, tinha um grupo de pessoas em círculos, todas vestidas com as túnicas vermelhas e pretas, um círculo, e um mutuado de gente de roupa preta com vermelho. Olha, só pra você ver a situação na hora, como que é tensa a adrenalina no corpo. De cabeça baixa, rezando, em volta de um símbolo no chão. Parecia um pentagrama dizendo com sangue ou algo muito parecido. Então, pode ter certeza, gente, isso é temática de quê? Ritual. A pessoa tá fazendo uma adoração. Eu não sei explicar muito direito isso, porque é novo pra mim, geralmente, porque eu nunca presenciei isso. No centro do círculo tinha uma espécie de altar improvisado. Em cima dele tinha tinha o que parecia ser um animal morto, tipo um bode, mas sem cabeça. E atrás desse altar, né? Atrás desse altar tinha uma figura grande parada com um tipo de máscara, ou como que eu posso dizer, máscara de bode, ou talvez ele nem fosse máscara. Olha. Era como se tivesse chifres de verdade. O corpo era meio humano, mas com a pele escura e brilhante. E os olhos, cara, os olhos eram 2 buracos vermelhos. Aquilo olhou direto pra gente. A gente ficou paralisado. Meu amigo caiu de joelhos, sem ar, e eu senti como se alguma coisa tivesse entrado no meu peito e apertado meu coração. Gente, eu acho que já esse, o cara que é o do meio, que tem essas características, já era o cara que comandava tudo ali. Os outros é só fazer adoração a ele. Bom, quando a figura levantou a mão, a reza do grupo ficou mais forte e começou a ecoar na nossa cabeça. Tipo, não era mais só no ouvido, era como se estivesse rezando dentro da gente. Foi quando eu gritei e aí tudo apagou, juro, tudo ficou preto. Quando acordei, tava de manhã, meu amigo tava do meu lado sujo de terra e com as roupas rasgadas. O outro nunca mais foi o mesmo.
não fala mais sobre isso, evita contato com a gente e parece que vive dopado hoje em dia. Aí, desde aquele dia, eu não durmo direito. Toda vez que eu fecho os olhos, vejo aquele altar e aquela coisa olhando dentro da minha alma. E toda quaresma, sinto que há alguma coisa ainda me observa. Caraca, gente, como que é a sensação de você se presenciar um culto de ritual, velho, no meio do mato, velho. Tipo, lá pras 2, 3 horas da manhã. É um negócio que você não sabe o que faz, não sabe se corre ou fica parado. Literalmente você fica em transe com a situação, porque é um negócio que você nunca pensa que vai encontrar. Literalmente, porque isso é mais encontrado que lá pro exterior, Europa, essas coisas, porque eu acho que pode ser mais forte, né? Que nem tem uma floresta, eu não sei o nome dele, eu esqueci o nome, acho que é a Floresta da Bruxa de Blair, alguma coisa assim. Lá dizem que é a pior floresta do mundo lá. Tipo, o que entra lá não sai, é difícil você sair, é a pior coisa do mundo lá. Lá foi a maior fonte de assassinatos, homicídios, mortes, tudo estranho, tudo aconteceu literalmente estranhamente estranho. Foi um negócio que, tipo, a pessoa entra e não sai mais, é literalmente isso. Bom, essa foi a primeira história. Vou contar vou contar a segunda história, que foi de um relato de uma pessoa. Só que essa pessoa, gente, ela não queria nem falar quem é, não quis dizer localidade, não quis falar nada. Ela só falou: olha, eu só quero soltar essa história pra você e você coloque lá, velho. Eu sinto que eu preciso falar disso pra você. Aí tá. Literalmente, o que eu posso dizer dessa pessoa? Ela pegou um ônibus errado. Só vou dizer isso, um ônibus errado. Agora vocês vão escutar a história certinha. Que se você já entende muito mais desses negócios espiritual, essas coisas assim, você já deve estar ciente do que eu tô dizendo. Então, bora lá. Não tem nada, ele só disse assim. Dá pra perceber que é um homem dizendo, porque ele só colocou tudo em... Fala, mano. Eu precisava muito contar isso para alguém que acreditava nessas coisas. Sempre achei que essas histórias eram um exagero, mas depois que eu vivi e passei a olhar o mundo com outros olhos, isso aconteceu comigo em março do ano passado, em plena quaresma. E até hoje eu não sei se escapei ou ainda estou sendo seguido. Mas já dá para entender que o negócio foi feio mesmo. Eu tava indo trabalhar de manhã cedo, como sempre. Saí de casa por volta das 5h40 da manhã, mas ainda estava escuro. Meu ponto de ônibus é bem em frente a um cemitério velho que tem aqui na cidade. E quem é daqui sabe que aquele lugar tem fama de estranho. Muita gente já viu vulto lá, principalmente nessa época, mas enfim, eu tava lá esperando o busão, sozinho, nem os passarinhos estavam cantando ainda. O ar tava parado, pesado. Foi então que eu ouvi alguém chamando, não gritando, mas com um tom calmo, tipo sussurrando: moço, moço, tipo chamando, né, pedindo informação. Virei para trás e vi um senhor. Ele tava de terno preto, chapéu escuro, daqueles antigos, sabe? Tipo roupa de luto, mas era tudo muito limpo. Parecia estar sem um amassado, como se tivesse acabado de sair de um velório, chique. O rosto dele era estranho, a pele parecia esticada, pálido demais, o olho dele era muito escuro. E quando ele sorria, os dentes pareciam tortos, como se fossem maiores do que deviam. Já é bem estranho. Ele se aproximou devagar e falou assim: esse é o ponto certo, né? O senhor veio lá e pediu uma informação, mas esse é o ponto certo, né? Normal. Aí eu meio confuso, ele dizendo, só balancei a cabeça. E ele continuou: esse é o horário certo para pegar o ônibus de 7 além, não é? Na hora, minha espinha gelou. Eu nunca tinha ouvido esse nome em voz alta, só lido em relatos da internet. Mas ouvir aquilo ali, da boca dele, daquele homem, me deu uma sensação do que eu não deveria estar ali. Eu ri, meio nervoso, e falei: que ônibus 7 além? Tá maluco, moço?
E ele me deu um passo à frente e disse uma coisa que eu nunca vou esquecer: você já foi escolhido, não adianta correr. Gente, tipo, a pessoa ser escolhido para isso, acho que pra mim é a primeira vez de eu estar vendo um negócio desse, porque, né, vendo, né, lendo um negócio desse, porque literalmente dificilmente você vai pra Sete Além. Eu acho, tipo, você é escolhido, literalmente, porque a maioria das histórias, eles falam que você entra às vezes enganado no Sete Além, e os espíritos mesmo, eles chegam pra você e falam: aí, você pegou o ônibus errado, você tá dentro do ônibus Sete Além. Literalmente, os espíritos falam pra pessoa. E a pessoa desce desesperada, claro, né? Não sabe se é brincadeira ou não, que a pessoa fica nervosa e vai lá e desce do ônibus, porque os espíritos avisam. Mas como esse aqui foi estranho, porque ele foi escolhido. Cara, eu travei, meu corpo ficou duro, minha mente embaralhada. Olhei pro lado e um segundo, juro por Deus, só um segundo. E quando voltei a olhar, ele não estava mais lá, sumiu do nada. O cara, sumiu, fumaça. Aí o ônibus que eu pego todo dia apareceu, entrei tremendo e quando senti que percebi uma coisa, só tinha eu dentro do ônibus, nem outro passageiro, nem motorista tinha, pelo menos eu não que eu pudesse ver direito. O espelho da frente estava escuro, embaçado e a paisagem do lado de fora parecia diferente, as casas estavam tortas. As ruas eram como se tivessem sido desenhadas à mão, distorcidas, como num sonho ruim, né? Um pesadelo. Comecei a suar frio, fiquei gritando pro motorista parar. Para. Quando finalmente consegui ver o rosto dele no espelho do retrovisor, não era um humano, era o velho, o mesmo velho sorrindo. Acordei jogado no chão do ponto de ônibus. Meu relógio marcava 6h10 e o ônibus real passou logo em seguida, lotado. Desde aquele dia, toda vez que eu chego perto daquele ponto, sinto que tem alguém me esperando no cemitério, me olhando de dentro dos túmulos. Não sei se fui levado, não sei se voltei, mas algo me disse que da próxima vez eu não acordo mais. Se a pessoa não colocou nem nome, nem localidade, quer dizer que o negócio foi tenso, galera. Foi um bagulho louco mesmo, porque você ser convocado para Sete Além, galera, veja bem, porque a maioria dos relatos que tem agora, se você vê os relatos da internet, na verdade você pega o ônibus errado, que é literalmente um ônibus de Sete Além. Às vezes pode acontecer isso. Você pega o ônibus de Sete Além, você entra dentro do ônibus, você não vê tipo pessoas normais, você vê pessoas, mas com uma características estranhas, porque é tudo pessoa com roupa preta, essas coisas, pessoas diferentes, você não consegue nem ver o rosto direito. E aí quando você senta no ônibus, algum espírito ou alguma entidade de presença que tem dentro do ônibus chega pra você e ainda relata, fala assim pra você: você está no ônibus certo, você está no ônibus Sete Além, você não deveria estar aqui. Literalmente eles avisam. Agora, essa é a primeira vez que eu vejo a pessoa ser convocada mesmo a ter que ir pra lá, porque tem que ir. Não é porque pegou o ônibus errado, não é porque ela tem que ir, literalmente. E essa foi a história número 2, sem um identificador, mas obrigado você que mandou aí. Se você estiver vendo meu vídeo, obrigado você que mandou essa história pra mim, porque eu senti até o calafrio aqui agora. Bom, gente, agora vou pro top, o último. Eu botei tipo da mais básica até a pior. Agora essa aqui é a mais pior que tem. Eu vou contar essa história a terceira. Foi na Semana Santa, literalmente a última. Foi Sexta-feira Santa, onde tem a procissão das almas, galera. Sim, você que mora no interior ou uma região de localidade que não tem muita pessoa, que tem... literalmente foi a procissão das almas, gente. No interior aqui é mais famoso isso, porque tem os penitentes, piatas. As piatas são mulheres que se vestem de preto, ou como que fala,
pagar promessa ou porque é para pagar seus pecados. As mesmas coisas são como os homens que vestem túnicas brancas e eles caminham nas ruas, né, pedindo piedade, Senhor. Eles vão caminhando. Só que isso aqui aconteceu com quatro caras, quatro pessoas. Essa história aqui foi de, deixa eu ver aqui, a terceira história foi literalmente numa catedral. Aconteceu isso, foi numa catedral, era 4 pessoas que estavam lá. Deixa eu ver aqui. Gustavo Andrade. O nome dele é Gustavo Andrade. Obrigado, Gustavo Andrade, por você ter mandado essa história pra mim. Ele é lá de Paranaguá, no Paraná, né? Ele mandou até a localidade de cidade. E bora lá. Fala, Matheus, te acompanho faz tempo. Sempre pensei em mandar minha história, mas nunca tive coragem. Só que agora com a quaresma batendo de novo, tem coisa que tá voltando a acontecer. Então decidi contar, talvez ajude alguém a não cometer o mesmo erro que a gente cometeu. Eu já estava em grupo e cometeu um erro muito grave. Literalmente, porque sexta-feira, Semana Santa, você não pode nem sair nem meia-noite. E, gente, vamos lá. Isso aconteceu na Sexta-feira Santa de 2023, em Paranaguá, no Paraná. Eu, Léo e Gabriel e Isa, 4 doidos, viciados em adrenalina, dessas paradas de explorar lugar abandonado, resolvemos entrar numa antiga catedral que fica afastada da cidade, no alto de uma serra. Dizem que o lugar está fechado desde os anos 70, 1970. É muito antigo, pô. Se você procurar um relato de 1970, cacetada, as lendas é forte. Depois que rolou um incêndio estranho lá dentro durante uma missa noturna, muita gente morreu, mas o caso foi abafado. Só que nos atraiu mesmo foi a lenda do local. Diziam que toda sexta-feira santa, por volta da meia-noite, a procissão das almas passava por ali, entrando e saindo pela nave da igreja. Nave da igreja. Eu não entendi o que é nave da igreja, gente. Se vocês puderem, pra mim, foi saindo pela nave da igreja. Se vocês puderem pra mim deixar no comentário, gente, deixe no comentário aí pra mim, pra eu saber o que é nave da igreja, porque eu não sei muito bem. Mas você comenta aí, pergunta, fala assim, o que é nave da igreja? Se vocês mandarem a resposta pra mim. Um padre fantasma guiava as almas penadas que morreram em salvação. A galera dizia que quem visse essa procissão nunca mais era o mesmo. Porque literalmente se um das almas entregar uma vela pra você, ou acho que é o da frente, ou qualquer um que tá atrás, você já é considerado morto. Literalmente você já tá lá, você já morreu. Chegamos na catedral por volta das 11h45, era tudo escuro, nenhuma luz por perto, só o farol da lanterna e o brilho absoluto. As paredes da igreja estavam cobertas de musgo e o vitral da entrada, embora rachado, ainda passava uma luz pálida da lua. Entramos. Por dentro do lugar parecia parado no tempo, bancos de madeira apodrecida, o altar construído e uma estátua da Virgem Maria que de cabeça virada. Não tô zoando, a cabeça da imagem estava virada para a parede, aquilo já me arrepiou. Literalmente já daria medo de qualquer um. Meia-noite bateu no relógio e foi aí que começou. O primeiro som de passos, tipo passos, gente pisando, entendeu? Acho que era pedregulho, chão, não sei. Passos, muitos passos, como se a multidão estivesse entrando atrás da igreja. A gente não... estivesse entrando atrás da gente, mas a porta não abriu. Ouvimos sinos tocarem. Sinos é típico mesmo nessa procissão das almas. Sinos que não existiam mais, e um cheiro forte de incenso. A carne podre invadiu o lugar. A Isa começou a tremer, e o Gabriel ficou paralisado, olhando para o fundo da igreja, onde o altar queimado ficava. Foi então que vimos lá no fundo, começaram a surgir sombras translúcidas, andando em fila, com velas apagadas nas mãos.
Eram centenas, todas com rostos vazios, como se estivessem derretendo. E os olhos choravam sangue. Entre elas via um padre com uma batina queimada segurando um crucifixo invertido. E ele estava olhando direto pra gente. E de repente a porta de trás se fechou com um estrondo. Ficamos presos. O Léo correu em direção a uma das janelas e quebrou o vidro com uma pedra, tentando escapar, mas foi aí que a coisa apareceu do teto. Caiu uma criatura, não sei descrever aquilo direito, era grande, com os ossos de fora, garras imensas e uma boca que abria até a barriga. O bicho gritou, um grito que parecia milhares de vozes chorando ao mesmo tempo. A procissão das almas se curvou diante dele, porque acho que ele era o comandante de tudo também, não sei. A Isa começou a rezar em voz alta. Eu puxei ela pelo braço e gritei com o Gabriel, que ainda estava em transe. O Léo já estava do lado de fora e puxou a gente para a janela quebrada. Quando saímos correndo da catedral, ouvimos um som da criatura vindo atrás, mas ao cruzar o portão de ferro enferrujado, tudo ficou em silêncio. Paramos no barranco e olhamos para trás. A catedral não estava mais lá. Juro, era só mata, como se nunca tivesse existido. A Isa desmaiou, o Gabriel vomitou sangue e o Léo não fala mais. Está internado num hospital psiquiátrico. Desde aquele dia, o olhar dele ficou preso lá dentro. E hoje, toda sexta-feira santa, eu sinto como se a procissão ainda estivesse vindo, como se uma parte de mim tivesse ficado naquela fila de almas, esperando a próxima chamada. Caraca, gente, obrigado aí, também você que mandou agora essa história. E galera, foram as 3 histórias mais tops. Essa aí, a última, foi da catedral. Caramba, tipo, você deparar com uma criatura bizonha com os ossos de fora e a boca quebra até a barriga, já dá pra perceber que eu ficaria cagado de medo, gente. E, gente, essa foi as histórias dos meus fãs, meus inscritos. Obrigado aí vocês que mandaram todas as histórias. Obrigado a vocês que acompanham o meu canal, estão seguindo eu, curtindo meus vídeos. Eu agradeço a todos vocês que estão me apoiando. Literalmente vai sair mais vídeos novos aí, fiquem aguardando. Obrigado a você que ficou até o final do vídeo. Vou deixar um bônusinhos aí, um trechinho de outro vídeo ainda que vai sair. E galera, olha, obrigado a vocês todos. Vou deixar aqui, ó, o botão de se inscrever, ó, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho. E bora lá, gente, ó, rumo de 300 inscritos. Quando tiver 500 inscritos eu solto outro videoclipe, outra música. E vamos seguir em frente, cabeça erguida, galera. Obrigado a você que acompanhou até o final do vídeo. Tenha uma ótima quaresma e valeu, galera. Fiquem aí com o próximo vídeo.